Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Estamos começando mais um programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de doutrina católica, um programa de catequese, um programa de história da igreja, um programa que queremos sempre discutir assuntos relacionados às riquezas, às belezas da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje não será diferente. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria, então a gente começa mais uma edição do programa Eclésia. O programa de hoje a gente vai falar sobre um período interessantíssimo da história do cristianismo chamado Contra-Reforma. Mas especialmente vamos comentar sobre os santos desse período. Os santos que viveram no período diretamente ou próximo a ele, nesse período chamado Contra-Reforma. Mas para entender o que é Contra-Reforma, vamos entender antes que reforma é essa, né? Que depois teve a Contra-Reforma. E vamos conversar um pouco sobre alguns santos desse período. É um período muito rico da história da igreja. A gente quer relembrar e entender um pouco mais desse bonito período da história do cristianismo. O Padre Wander Maia está aqui ao meu lado, ele que vai conversar conosco sobre esse importante tema. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, diácono Eric, boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI e mais uma jornada de formação que eu acredito que vai ser de grande proveito e com um estupendo tema que é sobre os santos do período da Contra-Reforma. Então vamos lá, Padre Wander, para a gente ir no início dessa história, antes de falar do que foi a Contra-Reforma, a Reforma Protestante. Como aconteceu? Faz um resumo para a gente desse período conturbado da história do cristianismo. Bom, para falarmos da Reforma Protestante, Eric, é preciso dizer que os historiadores sólidos veem quatro eventos como eventos propulsores da decomposição da civilização ocidental. Certo. O primeiro deles, o Renascimento, que ofereceu as condições as primeiras condições de degradação da amálgama, da tessitura do tecido da civilização ocidental em torno da fé católica, que era o grande aglutinador, o belo, nobre aglutinador de toda a civilização europeia, ocidental, portanto. Esse Renascimento, obviamente, que retornou, né, para a discussão da sociedade o paganismo. O paganismo. Todo, né? O Renascimento foi o retorno do paganismo que já estava sepultado pela obra da igreja, pela evangelização. Certo. A Reforma Protestante, que eu coloco na séria interrogação nesse termo, a Revolução Francesa e a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevista, a Revolução Russa, certo, de 1917. A Reforma Protestante foi um desses brados das trevas contra a luz, Eric. Um desses brados das trevas contra a luz. No fundo, é que o Lutero foi altamente instrumentalizado por uma série de nobres e de príncipes europeus que estavam doidos, desculpem a expressão, estavam doidos para dilatar as suas propriedades e o seu poder, e doidos para dilatar as suas propriedades e o seu poder logo para se livrar de toda e qualquer autoridade da igreja, viram no surto de um sacerdote com sérios problemas de ordem psíquica, com uma tendência depressiva, talvez até megalomaníaca, viram no seu discurso, ou mais do que no seu discurso imediato, porque depois ele vai compor para eles, viram no seu surto uma espécie de estandarte para dar um grito de ruptura com a autoridade da igreja, autoridade infalível, deixada por Cristo, para se verem livres, então, para fazer da forma como queriam a dilatação das suas propriedades, a expansão do seu poder imediato, temporal. Inclusive, isso aqui vai ter muito a questão, e não vai dar, talvez, para trabalhar, Eric, do livre comércio. Certo. Do livre comércio. Quer dizer, é uma ruptura de índole liberal, isso aqui que não fique pesado, mas nós temos que pensar nos pais do liberalismo moderno, nós temos que pensar nos pais da concepção de Estado moderno a partir de Hobbes, de Locke, de Spinoza, de Maquiavel, e aí você consegue entender um pouco. Depois, obviamente, é o que o liberalismo conhecido a partir de Adam Smith, e depois com a Escola Austríaca de Economia, principalmente com Ludwig von Mises, é um outro capítulo da história. Um outro capítulo. O senhor está dizendo, obviamente, daquela relação que é baseada no que a gente chama de problemas morais do mercado, ou do capitalismo, vamos dizer assim, que de uma vez por todas entrou na sociedade. Isto. E aí vem um padre pira, que é algo melhor do que um
padre que surta para dizer, olha, desculpe, vai ficar um pouco teatralesco, mas não quero. Mas imaginem que a igreja tem uma autoridade infalível e que os papas, isso aí é invenção. É a velha teoria crítica, que não é tão velha assim, né, Eric? Mas que vamos ver o que está por detrás disso. O que está por detrás da infalível autoridade dos papas, da infalível autoridade da igreja como sendo a única igreja de Cristo. Vamos contestar e vamos ver se é isso mesmo. E naquele momento em que ele dá essa surtada, sem base, sem consistência alguma, só um detalhe, Eric, é interessante pensar, né? Pensa na teoria crítica lá atrás, nas suas raízes, que vai dar no Estado, na concepção moderna de sociedade e de Estado, assim por diante. Nós temos, e inclusive isso é um tema que ainda trataremos na politização da leitura das Escrituras. Certo. Nós temos um ex-sacerdote, nós temos um ex-judeu, nós temos um ex-protestante, já na base de arranque, né? O Simon Escher, o Baruch Spinoza e o John Locke. Bom, isso aqui é só uma parte, hein? Imagine você, então, que isso fique muito claro para todos nós, que me vem um sacerdote em crise e que tem um surto, é tudo que o status quo, é tudo que o ambiente precisava naquele momento. O senhor falou agora há pouco talvez a palavra ideal, ou uma dificuldade com a palavra reforma. Atualmente a gente ouve a expressão revolta protestante, para ficar um pouco mais claro dessa ruptura. Esse é o termo, né? A revolta protestante. A gente acaba falando reforma por um consenso social que é talvez mais conhecido, mas é mais correto talvez a revolta, olha, não é isso? O termo reforma protestante, eu tenho para mim, Eric, tanto quanto o termo Idade Média, foi cunhado muito mais nos porões da Revolução, do Iluminismo, da Ilustração, dos iluminados enciclopedistas, já como argumento de justificação, de justificativa da ruptura com a história que se deu naquele momento, do que propriamente dito como reconhecimento de uma realidade. Certo. Que é propriamente dito como reconhecimento de uma realidade. Entendi. Então a gente tem que ficar atento, por isso que é uma guerra das narrativas. É guerra de narrativa. Guerra de narrativa que já o contexto já começa a partir daí. Bom, se alguém ouviu o programa até aqui, que assistiu, até que vai dizer assim, tudo bem, mas esse padre não vai dizer dos problemas que a igreja enfrentava, né? E a dificuldade com as indulgências, Martinho Lutero não teve razão em algumas coisas, enfim, as razões que ele tomou decisão lá na abadia de Wittenberg, né? De colar as suas teses e dali começar a ruptura. Ele não teve razão em nada? Eric, primeiro, quando você analisa exaustivamente as teses de Wittenberg, você vai ver que, no fundo, elas são uma construção de muito mais de justificação da ruptura da realidade temporal com a realidade atemporal. Dos dois poderes, o poder, quer dizer, no fundo isso aqui é para justificar somente que a dimensão religiosa, se existir, Deus, se existir, fica na tua vida privada. Certo. Não deve determinar, não deve pautar o modus vivendi das pessoas na sociedade, não deve pautar a condução do mundo. Quer dizer, já está pondo a igreja e o Papa de escanteio. O Papa que não venha querer ensinar como é que é essa questão de justiça, como é que é a família, como é que são os filhos, como é que... Não, isso aí não pertence a ele. Deus é só para me sentir bem, como se fosse uma espécie de um narcótico, alguma coisa... Um paliativo psicológico. Alguém mais tarde vai cooptar essa expressão de narcótico, né? De Deus como narcótico para a vivência das pessoas. Bom, a partir desse momento, o que se tem aqui, alguns quadros específicos, historicamente falando de miséria humana e de fraqueza de uma parte daqueles que deveriam honrar a santidade da igreja, existia. Nós tínhamos algum quadro, positivamente falando, de miséria moral e humana da parte de alguns membros da hierarquia, assim por diante, que deveriam ter uma vida condizente de santidade, mas não há dúvida, qualquer historiador sério, pegue qualquer historiador sério, não estou pedindo para ser historiador católico, os historiadores que estão isentos de qualquer compra de fomentação de tese ideológica
ou de ranço anticatólico, ou de ranço anticatólico. Sim. Ora, a questão das indulgências, quiçá, por Deus, indulgência não era venda Primeiro que as indulgências reveladamente, esse aqui é um outro tema, Eric, mas já estão ali muito claras. Né? O livro dos Macabeus que eu diga, né? É que protestante tem uma Bíblia mutilada. Inclusive, é um dos livros que não consta na Bíblia protestante, o livro dos Macabeus. Porque tem uma Bíblia incompleta, uma Bíblia mutilada, só por isso. E sobre isso é muito fácil dizer que foi judaizante todo o argumento utilizado para filtrar, para não reconhecer os livros que lá estavam e que o cânon escriturístico levou 3, 4 séculos pelo menos para se formar. E isso aqui está muito bem colocado, ponto. O que acontece é que a questão das indulgências mais do que superadas, porque acima de tudo é em vista de obras meritórias que se toca, dentre elas a questão das esmolas, e tudo por graça e misericórdia de Deus, e o contratestemunho, sim, de uma parte do clero. Só que isso jamais tocou e tocará naquilo que é a igreja em si mesma. Santa, una, apostólica. E porque é santa, é una e é apostólica, é católica. É segundo o todo. Então, é para todos os povos, todos os tempos, todos os lugares, e segundo o todo que Cristo deixou, não uma parte. O problema, Eric, do protestantismo é que eles foram cada vez mais se cercando, se afundando, foram cada vez mais se chafurdando naquilo de escolher aquilo que eles queriam acreditar. O conceito de heresia? De heresis. Heresia é adotar apenas uma parte do todo. Adotar partes e não o todo, não o kata olohon, segundo o todo. Todas as instituições deixadas por Cristo, quais instituições? Os sacramentos, a apostolicidade com o primado de Pedro, a perpetuidade da transmissão desta apostolicidade nos sucessores dos santos apóstolos, que são os bispos, e assim por diante. Quer dizer, heresia é distorcer um ou mais pontos da fé católica. Nesse aspecto está muito bem claro, de tomar uma parte, de roubar uma parte, negando o todo, que é, obviamente, a fé católica. Pelo que eu bem entendi, Padre Evandro, o senhor não está negando de que filhos da igreja, membros da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, não deram bom testemunho, não viveram segundo deveriam, erraram enquanto filhos, obviamente, da igreja, mas que a igreja como um todo, ela continuou santa. Eric, o fato de um filho se comportar, que foi amado, cuidado, claro que a tendência é que os filhos que honram os pais se dão bem, hein? Sempre os filhos que honram os pais se dão bem, a verdade é esta. Mas se você se comporta mal e teve uma mãe que foi maravilhosa, você vai colocar na conta dela o fato de você ter se comportado mal? De maneira nenhuma. Sua mãe foi ilibada, foi um exemplo de amor, de doação, de entrega, de retidão, de busca, de vivência em Deus, de agradá-lo. E aí me deu, mas nós temos o pecado. Eu vou até um pouco mais longe. Registrado está nós tínhamos uma parte do clero vivendo porcamente, tá? Ninguém, quer dizer, aqui não se trata de tapar o sol com peneira nem de pôr cortina na frente. Mas vamos dizer mais uma parte do clero e era beberrão e tinha mulher, tá? Aconteceu. E no que isso tocou na santidade da igreja? E muito pelo contrário, nós vamos ver, muito rapidamente, que toda a resposta, todo o remédio, toda a restauração vem de dentro mesmo, do seu próprio interior, dado por Deus. Porque Deus vai enfrentar as trevas com a luz. Seja, no caso específico, o pecado e a falta de santidade e a falta de vivência nele dos seus membros, as enfermidades dos seus membros, seja o leão que ruge, o ataque de fora das trevas, Deus vai enfrentar de que forma? Com a sua luz, que não é outra coisa senão um novo derramamento, um novo tempo de graça, de purificação, de conversão, para que então se possa manifestar a glória e a santidade de Deus ao mundo, que é o único fim da igreja. Né? A igreja, esses dias, numa expressão do excelente Padre Paulo Ricardo, por quem eu tenho um profundo respeito, ele dizia, né, que a igreja é a continuação da encarnação do Verbo na história, baseado
claro que em toda a patrística, na qual ele é muito forte, na teologia patrística. De tal maneira que a igreja não foi ferida, não foi maculada. O que nasceu do coração de Cristo aberto na cruz não pode ter pecado, mas está aí. Ninguém está tapando o sol com peneira, ninguém está colocando cortina de fumaça, não. Eu lembrei, quando você estava dizendo, eu lembrei de Dom Estevão Bittencourt, né, que usava aquele exemplo belíssimo. Se alguém que conduz uma barra de ouro com as mãos sujas, ainda que suja aquela barra de ouro, o ouro não vai perder o seu valor. Né? Belíssimo. A sujeira está na mão de quem o conduz, né? E ainda que aquela aparentemente esteja suja aquela barra de ouro, o ouro continua tendo seu valor. Esse é um exemplo de Dom Estevão Bittencourt, né, o grande beneditino, teólogo maravilhoso. Bom, o senhor já deixou aí o final da sua colocação, Padre Wander, justamente para falar desse período após essa dificuldade toda que foi enfrentado a partir de 1517 na Igreja, né? A gente resumiu Martinho Lutero, mas não é o único, obviamente. A gente não vai entrar aqui em todas as questões pormenores, Calvino, Zwingli, etc. Que foi o piorando, né? Piorou o problema que já era ruim. Que a pessimização do que já é ruim, né? É verdade. A pessimização. Isso, quem sabe, em outra oportunidade a gente entra nesses pormenores. Mas a gente quer falar justamente dessa reação, dessa contra-reforma e dos santos que surgiram nesse período. Bom, se a reforma protestante nós já entendemos do que se trata, a contra-reforma, Padre Wander, ou seja, essa reação e esse período, logo depois da reforma protestante, onde muitos santos vão surgir nesse período, será que ela foi algo pensado? Será que ela foi algo sentado numa mesa lá com o Papa, falando, precisamos fazer alguma coisa, precisamos dar um jeito de surgir alguns santos aí, porque a coisa está complicada. Foi assim que aconteceu, Padre Wander? Eric, a primeira coisa é que diante da fraqueza e da miséria de alguns, olhando o pecado de alguns, e aqui entra a mão soberana de Deus, qual foi a resposta? Como é que se comportaram os santos? Vivendo com mais radicalidade, com mais retidão, com mais santidade, com tudo aquilo que o Evangelho, que a Santa Igreja, que a vida em Deus exige e pede. A resposta dos santos, diante do mal manifestado, diante das trevas manifestadas, diante das misérias e das fraquezas e diante do pecado, como é que os santos reagiram? Com santidade. É isto, vamos viver. Mas está se vivendo mal a castidade. Está se vivendo mal o celibato, está se vivendo mal. Vamos viver. Vamos honrar a Deus. Vamos ser radicais. Não disse radicalistas, hein? Nós já vão aí, né? Tá vendo o que o padre está dizendo que tem que ser, né? Não. E radical vem de raiz. Ter raízes, vamos para a raiz. Ser profundos, vamos ser profundos, vamos ser consequentes, vamos até o extremo, de fato, até as últimas consequências da nossa vivência. E aí aqui é a diferença, Eric, entre os revoltados e entre os santos. Os revoltados, os idealistas, né? São aqueles que vociferam e falam e berram, mas não vivem e não fazem nada para de forma decisiva agregar e acrescentar ao quadro. O revoltado é aquele que vê uma pessoa caída com uma situação de hemorragia e fica gritando, onde já se viu? Olha essa pessoa caída aqui com hemorragia, mas quem produziu essa hemorragia? Olha a violência na qual estamos. O santo, ele se inclina para estancar aquela hemorragia e depois disso, como é que nós, amando a Deus e servindo a Deus e nos entregando a Deus, podemos ser um instrumento mais justo, mais eficaz para que Deus santifique, transforme e cure, redima e sare esse mundo. Essa é a diferença essencial. Então, o revoltoso é aquele que ficou gritando. É aquele que não olha para a própria situação. Quer dizer, porque no fundo, se nós formos ver bem, todos esses reformadores, Eric, entre aspas, todos os revoltosos são sempre o quê? Pode prestar atenção. Em todos os casos específicos, são pessoas enfermiças. São pessoas enfermas, doentes em si mesmas. Né? Para usar um termo meio que atual, são imaturos. Que não dão conta nem do próprio recado, Eric.
que não fizeram nem, que não deram nem o passo, não deram o passo seguinte na própria realidade, na própria existência e querem ensinar outros a dar. Os santos, o caminho é exatamente ao contrário. Então, aquilo que nosso Senhor, um pouco daquilo que nosso Senhor na cruz, Pai, quando nosso Senhor já para expirar, Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Me vem muito forte isso. São os santos, Eric. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Então não te honram, eu te honro. Não te amam, eu te amo. Não te servem como eu te servirei. Eu te servirei. Não te tratam, eu te tratarei. Não é uma postura apenas de enfrentamento, é de viver, né? De testemunho. De vivência, de testemunho. Né? E essa coisa muito mesmo, Eric, Pai, perdoai-os. E qual é a forma aqui de pedir perdão? Eu rendo a minha vida, eu entrego a minha vida. Eric, o Concílio de Trento, então, surge como obra do Espírito Santo, uma belíssima obra do Espírito Santo. Como resposta de Deus, Deus enfrenta as trevas com a luz. Talvez foi o momento, sim, de sentar e organizar, né? De a igreja dar a sua resposta ao Senhor. Vamos arrumar o que é preciso. Não foi para combater o protecionismo, imagina, não precisa. Foi para, vamos pôr no lugar o que é preciso colocar no lugar. E aí, convocado por Paulo III, certo, o Papa vai da ser época. Posto em prática depois pelo grande São Pio V, o grande São Pio V. Bom, obviamente, isso foi uma providência belíssima na história da igreja, uma intervenção direta do próprio Deus. O senhor arriscaria dizer que o Concílio de Trento, se não foi o mais importante, um dos mais importantes da história? Eric, falar sobre o mais importante concílio da história pode ser um pouco temerário em vista dos 7 concílios cristológicos, né? E da necessidade de cada época. De cada época, etc. Mas eu ouso dizer que como síntese e como totalidade, em representatividade do episcopado, em definição dogmática, eu ouso dizer que o Concílio de Trento foi o maior concílio da história da Igreja. Certo. Foi o maior concílio, maior que o Vaticano II, padre. O Vaticano II teve uma outra índole, belíssimo, é uma outra página. Já quero deixar claro aqui para todos, hein? Professo e proclamo o Concílio Vaticano II como obra do Espírito Santo e como continuação da sagrada tradição da Igreja. É o 21º Concílio Universal da Santa Igreja, belíssimo. Já estou colocando isso para afastar qualquer nuvem de... Não, o padre está condenando então o Concílio. Não, o Concílio Vaticano II, sou devoto do Concílio Vaticano II, não é a primeira autêntico vez. Concílio Vaticano II, Eric. Não é a primeira vez que o senhor já disse isso. Falo isso. Há vídeos, claro. né? Exatamente. Há vídeos aí. Agora, o Concílio de Trento foi uma obra-prima do Espírito Santo. Para a gente encerrar esse momento e ir para o próximo bloco e comentar sobre algum desses santos. Bom, então quando a gente falar de Contra-Reforma, do ponto de vista do entendimento da palavra reforma, os verdadeiros reformadores estão nesse período da Contra-Reforma. Mas não há dúvida. Quem é que vira o jogo? Quem é que transforma? Os santos. Quem é fiel a Deus, quem não se revolta contra a sua casa, quem não revolta... quer dizer, um reino dividido contra si mesmo pode subsistir, Eric? Isso é escriturístico. O que o protestantismo fez foi tentar, não conseguiu. Ficou na casca, na periferia, mas tentar dividir o reinado de Cristo e caíram fora. A verdade é esta, não? Agora, os santos é que respondem com a santidade, com a incondicional fidelidade, quer dizer, uma belíssima página de Deus eles são. Porque são os nossos irmãos precedentes. Onde é que você tem a certeza como é que as Escrituras, como é que a fé, como é que o Evangelho, como é que devemos viver neles? Se não é um texto que cada um faz dele o que quer e dá o tom que, segundo as suas conveniências, e quem vai dizer se aquilo está correto ou não? Eric? Entendi. É na vida dos santos que se mostra como a coisa é ao fim e ao cabo. Bom, então a gente vai para o intervalo, na volta a gente comenta sobre o legado desses santos. Obviamente não vai ser um programa sobre biografia de todos eles, que demandaria um tempo muito grande, mas um comentário sobre esses santos do período da Contra-Reforma, né? O senhor já citou um deles, que foi São Pio V, a gente vai comentar sobre outros desse período. Não sai daí, a gente volta já já.